Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o seu lugar, já que tomar assento engasga, segundo o pastor Salmão. Irmãos, estou bastante feliz em poder estar mais uma vez na nossa excelente escola bíblica da Nova Inglaterra. Quando vimos aqui, temos a certeza que teremos uma escola muito abençoada. Estava muito à vontade, sentado e escutando a palavra de Deus através dos instrumentos que Deus tem usado até aqui. Quero agradecer também ao pastor presidente, pastor Joel Freire, pelo amor, carinho, a confiança de permitir que nós compartilhemos um pensamento nesta tarde. Pastor Salmão Silva, presidente regional, e também a diretoria regional aqui, a cada um dos irmãos. Deus os abençoe, é um prazer estar aqui e rever todos os companheiros da obra do Senhor nesta regional. Amém? E uma vez mais está com o pastor Rony, de quem estamos tomando como fundamento o livro de Neemias para estarmos estudando, que tem sido muito edificante para as nossas vidas. Desde já, quero apresentar a minha excusa ao pastor Vaz, eu não pude escutar a primeira mensagem, por causa do horário, chegamos já depois que ele tinha falado, mas os demais, todos pude escutar. E vou enriquecido para Chicago pela excelente palavra que tenho recebido para a minha vida pessoal. Amém? Louvo a Deus pela confiança dos irmãos, confiar o púlpito para alguém como eu, nesta região, onde tem aqui a Universidade de Boston, Harvard, MIT, e ademais de todos os excelentes expositores da palavra de Deus que ouvimos até aqui, é um pouquinho temerário. Mas, se os irmãos orarem e Deus dá graça, nós estaremos passando rapidamente alguns pensamentos que Deus tem colocado no nosso coração. Se você tem a sua apostila aí, você vai ver que o tema que nos foi incumbido foi exatamente o tema edificando através de alianças. Neemias 9:38 até 10:39. É uma leitura extensa, nós não estaremos fazendo, embora vou pedir que você mantenha aberta a palavra, ela será mais ou menos textual, expositiva. E nós vamos ler o versículo 38. Depois vamos ler os versículos 28 e 29. Iremos para o livro de Lucas, lá no seu capítulo 22. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Neemias, no seu capítulo 9, versículo 38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém? Versículo 28. E o resto do povo, os sacerdotes, netineus e todos os que tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todos os sábios, e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Amém? Vayamos, por favor, a Lucas capítulo 22, versículos 15 em diante. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça.
Porque vos digo que não a comereis mais, que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partindo-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que por vos é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? O tema, irmãos, que me foi assignado é edificando através de alianças. E eu creio que todos nós aqui passamos pelos bancos da escola dominical, estudamos introdução à teologia, ou lemos livros que nos ajudam em nosso ministério, e temos aprendido que Deus tem se revelado na palavra dele através de alianças. Deus tem estabelecido alianças durante toda a criação, antes da criação e para depois da criação. As alianças estabelecidas por Deus alcançam a eternidade passada e alcançam a eternidade futura, em que pese serem feitas entre ele, um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus onisciente, e nós, os homens, criaturas suas, que fomos limitados pela queda ao tempo, mas Deus não nos perdeu na eternidade. Ele estabeleceu as alianças para que nós tivéssemos esperança e um futuro garantido através de Cristo Jesus. Quantos têm o seu futuro garantido aqui? Deus estabeleceu, é possível reconhecer algumas alianças. Ele, na sua onisciência, tinha proposto a maior das alianças, dentre as 7 que estaremos passando numa sinopse rápida. Não vamos estar nos detendo detalhadamente em cada uma delas, mas somente para nos lembrarmos de como estão estabelecidas. Ele deixa a última e a maior aliança, a aliança do Cordeiro, de Cristo Jesus, através do seu sangue, que vai abranger o resgate de Israel, que rompeu a primeira aliança, a aliança abrâmica, de Moisés, e vai inserir a igreja. Embora esse ponto seja muito controversial, teologicamente falando, alguns creem que Israel vai, por fim, conseguir cumprir o que está em Jeremias, sozinho. Outros dizem que ela só vai conseguir por causa da igreja, e aí vamos entrar em escatologia, milênio. Eu não quero me ater a esses detalhes, essas nuances, que são sérias e dignas de ser estudadas. Mas, por causa da exiguidade do tempo, eu quero somente lembrá-los que a nossa vitória é na cruz do Calvário, é em Cristo Jesus, é com a maior das alianças, bendito seja o nome do Senhor. Ele reservou, e o escritor dos Hebreus diz que de nós ele espera coisa melhor, porque ele reservou para nós o melhor. O que Israel passou, nós não precisamos passar, porque o Espírito Santo de Deus está conosco todo o tempo. A igreja não precisa passar. Possa ser que individualmente alguns de nós tenha que passar pelo mesmo processo que passou Israel na sua decisão coletiva, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não, ela segue triunfante até Jerusalém celestial. Amém? O problema nas alianças antigas é que se o povo falhasse, se a aliança caísse, todo comprometimento comprometeria tudo o que estava estabelecido para a nova e a maior das alianças, a aliança do Cordeiro, a aliança de Cristo. E é interessante, quando nós falamos das alianças, que elas eram 7. Nós vamos estar vendo alguns aspectos dessas alianças. E o que realmente aconteceu com Israel
neste capítulo 10 de Neemias que nós estaremos estudando. Depois de todo este avivamento, depois de todo este quebrantamento, nós vimos aqui e aprendemos que começou a reconstrução do templo pela porta das ovelhas do sacrifício, não é? Mas nós vamos ver que agora o compromisso do povo nasce da porta das águas, em frente à porta das águas. Se para reconstruir o templo foi o sacrifício, para poder renovar o pacto é através da porta das águas e do púlpito. Amém? Nós estaremos vendo isso dentro de alguns minutos. Mas vamos ver rapidamente algumas das alianças. São 7. A Bíblia fala das 7 alianças diferentes. Algumas diferentes das outras, das quais 4. A abrâmica, a mosaica, a palestina ou palestiana e a davídica. Deus fez um pacto com a nação de Israel e são incondicionais. Isso é muito importante entender na aliança. Na aliança feita por Deus, comporta a falha humana, mas Ele nunca falha. Ele não rompe a aliança. A aliança dele é incondicional. Ele é garantidor da aliança. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vai edificando o seu povo, a sua obra, o seu propósito, através das alianças. E ele, mantenedor. Ai, mantenedor em português, meu espanhol me atrapalha. É o que sustenta, que mantém. Não é? É o agente que promove a sustentação desta aliança. O homem pode falhar, Saul pode falhar, profetas puderam falhar, mas Deus nunca falhou e nunca desistiu da sua aliança, porque Ele é um Deus eterno, é um Deus de poder. Amém? E nós vemos então a primeira aliança, não é? Antes de eu entrar nela, independentemente da obediência ou desobediência de Israel, Deus ainda vai cumprir estas alianças com Israel. Uma das alianças, a mosaica, é de natureza condicional. Ou seja, esta aliança vai trazer uma bênção ou uma maldição, dependendo da obediência ou desobediência de Israel. Diga comigo, dependendo da obediência ou da desobediência de Israel. Diga após mim. E o que nós estamos vendo no capítulo 10 é o restabelecimento de uma nação que tinha desobedecido, mas a aliança permanecia intacta. Então esta aliança era condicional enquanto a bênção do povo. Quando você lê o livro de Gênesis lá no capítulo 15, 12, quando você vai em Deuteronômio, você vai ver as condições das bênçãos diante do pacto e das maldição diante do pacto também. Quando haverá bênção e quando haverá consequência. Sabe, é interessante que está escrito maldição, e não deixa de ser uma maldição, mas se você for analisar friamente, é muito mais uma consequência. E é uma consequência, entre aspas, natural. Ela é espiritual, mas ela já estava estabelecida, que naturalmente aquilo aconteceria se a nação se corrompesse. Era sabido do povo. Então, irmãos, você pode imaginar quanto foi corrompido o coração da nação para chegar ao ponto da diáspora. A falta de compromisso que houve da nação para chegar ao ponto de ser arrancado, extraído da terra da bênção, da terra do templo, da terra onde Deus estabeleceu para eles. Deus nunca surpreendeu, não deveria ser surpresa. Aliás, quando você vê a luta de Jeremias, profetizando naquele tempo prévio, não é? E o rei que teimava em não atentar para a palavra e em ouvir as falsas profecias. Profecia, irmãos, que não está fundamentada na palavra, não é profecia. Renovação, inovação, que vem por revelação, sem o fundamento da palavra, é engano e não é profecia, é falsa profecia. A profecia verdadeira, ela aviva a palavra, revela a palavra, traz o povo ao compromisso com a palavra e o povo à presença de Deus. Aqui foi falado muito
E eu não deixarei de falar sobre o neopentecostalismo que está invadindo. Eu sempre, quando falo nas escolas bíblicas, falo lá na região sudeste, falei, e não me lembro de ter falado aqui, mas se ouviram alguma coisa, alguns estavam lá. Eu detesto a palavra somos pentecostais tradicionais. Eu não consigo me identificar com ela. E abomino o neopentecostalismo. Nós somos simplesmente pentecostais. Porque o movimento pentecostal, quando veio exatamente para romper uma tradição que tinha engessado o operar de Deus e tinha engessado as igrejas. Eu amo estudar teologia, mas a teologia não pode engessar a ação do Espírito Santo. Agora também não podemos deixar que alguns meninos tragam o que não está estabelecido na palavra e modismo, que é muito mais mundano do que espiritual, para corromper a igreja santa do Senhor, ou os crentes dentro da igreja santa do Senhor. Amém? Eu não sou tradicional e eu não sou neopentecostal. Eu sou apenas pentecostal. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos são pentecostais aqui, irmãos? Sabe, eu sou de um tempo que a gente tinha prazer de falar em línguas estranhas. Não nos incomodava quem estava atrás, na frente, do lado, em cima, embaixo, se tivesse galeria. Não importava, nós queríamos, era o momento de adoração e de estar perto do Senhor, em chamas, em Pentecoste, falando com o Senhor, mas recebendo para distribuir lá fora. Recebendo para exercer com autoridade o nosso ministério de evangelistas. Amém? Às vezes a gente brinca entre nós, mas irmãos, não existe nada mais próprio para o crente da igreja do neotestamentária do que a palavra evangelista. Nós somos postos para evangelizar. Ensinar é bom, fundamentar é bom, é necessário, é bíblico, tem que ser dado a sua importância, o seu espaço, mas a nossa primeira função é alcançar as almas, depois solidificar. Você não vai solidificar quem você não ganhou. E quando você começa a ensinar só crente, irmão, muito tempo, o crente nunca vai deixar de aprender. Nós nunca deixamos de aprender. Estamos numa escola bíblica para aprender. Mas se nós nos voltarmos do ensino somente para dentro das quatro paredes, irmãos, nós vamos começar a entrar em discussões de genealogia e de um monte de coisa que, afinal de contas, não importa. O que importa é a maneira adequada de pregar o Evangelho, debaixo da unção do Espírito Santo, vendo o resultado em almas. Bendito seja o nome do Senhor. Há 3 semanas atrás, estávamos em Chicago. E chegou aí uma mexicana. Nós temos uma igreja pequena em Hispana, estamos começando, é exemplo do que começamos na Flórida também. E essa senhora chegou, o Candelário, o nome dela, sentou-se e ficou uma incógnita em mim. Eu falei, essa mulher, incrédula totalmente, ela não é. Crente parece também que não é. O que acontece com ela? Eu via que alguns cantos nossos ela cantava, mas quando ia para a Bíblia, um livro como Lucas, ela começava lá no Velho Testamento para chegar até Lucas, né? O pastor observa, viu, irmão? Não pense que o pastor está distraído, não. Falei, o que acontece com ela, né? Ela é a primeira vez na igreja. Bom, marcamos uma reunião a gente tem uma reunião de oração toda segunda-feira para toda a igreja. Ela foi para a oração. E no final, eu fui conversar com ela e preguei a Jesus Cristo. E ela quis receber a Jesus Cristo. E eu fui conversar com ela. Era filha de um pastor. Quando o pastor falava aqui nós temos raízes, essa manhã eu me lembrei dela. Filha de um pastor, no México, que se desviou há 18 anos atrás. Nunca mais quis saber de igreja. Irmão, ser pastor no México, há 20 anos atrás, é desafiador por causa do catolicismo imperante que lá tem. Aquele pastor chorou por aquela vida de certo. A igreja que ele pastoreava, de certo, chorou por aquela alma. Ele já partiu para o Senhor, mas a sua filha retornou para os caminhos do Senhor. E quando começou a cantar, começou a chorar no nome do Senhor. A aliança do Calvário novamente foi restabelecida. Ela se afastou da aliança, mas a aliança permaneceu igual. A cruz de Cristo ficou no mesmo lugar, esperando ela voltar. E quando ela se acercou, o poder do Evangelho a restaurou inteiramente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você ainda se alegra por uma alma que tem aceitado a Jesus?
O que é mais impactante, irmãos? Uma profundidade teológica, as duas são boas, mas qual é mais impactante? Ou a alma que se converte? A alma que se converte. Não que se convence, que se convence é outro assunto. Vamos para frente. Amém? A aliança divina. Então vejamos. A primeira aliança que nos aparece é a aliança adâmica, que pode ser dividida, se você está notando, em duas partes. Edênica, que é a da inocência, era uma aliança que Deus tinha naquela primeira fase, quando Adão ainda estava sobre o estado da inocência, é chamado edênica. E isso está no livro de Gênesis, capítulo 3, para quem quer apontar, 16 a 19. Amém? E também a aliança propriamente adâmica, que está em Gênesis 3, 16 a 19. Amém? Encontra em Gênesis 1, de 26 a 30 também. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia, os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Ela delineia a responsabilidade do homem para com a criação. E a direção de Deus a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. A aliança adâmica incluía as maldições proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, assim como a provisão de Deus para este pecado. Gênesis 3, 15. O interessante é aí que dentro dessa aliança, a graça se revela pela primeira vez. Se encontra aí a graça do Senhor revelada. Se encontra na história do propósito de Deus com a humanidade o segundo sacrifício. Porque o primeiro já tinha sido concebido na eternidade passada. Mas agora aquele físico era o primeiro para nós, mas dentro do que Deus tinha estabelecido o segundo. Amém? Porque desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Já tinha sido concebida na mente divina o sacrifício para a última e maior aliança. Mas agora, na primeira, manifesta a criação e a humanidade, então se dá o primeiro sacrifício. Todos os irmãos sabem, não é? Que foi o animal que Deus teve que sacrificar em consequência da descoberta do homem. Deus o cobriu com vestes de animais. Obviamente, não foi aí a tecnologia da ciência que está... Como é que eles estão criando agora a parte de corpo? Esqueci o nome da técnica. Não, ela é como uma clonagem. É a clonagem só de um órgão, não de todo o ser, né? Já estão clonando tecidos humanos aí. Não foi uma clonagem de pele de animal. Foi um sacrifício, verdadeiramente, para que já um inocente pagasse pelo erro de um culpado. Mas dentro deste balanço, começa então a graça de Deus ser revelada pelo homem, para o homem, melhor dizendo, por Deus para o homem. Aí começamos a ver a intenção de Deus em manter a sua aliança. O homem rompeu a primeira aliança, a primeira parte da aliança adâmica, que é a edênica, no sentido do governo, da pureza, no sentido de estar descansado em Deus, sem nenhuma oposição. O tempo não vai permitir, não é? Mas eu gosto sempre de, quando estamos em classe de introdução à teologia, perguntar ao estudante: você não acha que Adão, hoje só tem 3 irmãs aqui, hoje eu posso falar com mais à vontade. Você não acha que Adão ficou em desvantagem em relação a Eva, depois que Eva caiu primeiro? Porque Eva teve a experiência. Eva já veio contaminada primeiro, né? Por falha de Adão ou não, isso é outros 500. Mas agora ela vem e tenta Adão. E Adão está ainda na aliança edênica da inocência. Aparentemente, ele estava em desvantagem. Mas só aparentemente. Porque a ele cumpria somente obedecer à voz de Deus. Fazer aquilo que todo ser humano não gosta. Obedecer cegamente a Deus. Depois que caímos, a nossa natureza
luta contra esta obediência cega. Nós queremos colocar sempre a lógica humana adiante da ordem divina. Mas escuta, compensa depender de Deus na sua aliança e acreditar que Ele é um Deus de amor. Ele definitivamente é um Deus de amor e se revela em cada uma dessas alianças, edificando a sua criação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Outra coisa que é a história de que Deus castigou o homem, expulsando ele do jardim do Éden, não é? Essa história também precisa ser um pouquinho melhor explicada, porque não é de toda verdadeira. Por que não, pastor Jader? Por uma razão muito simples. Se o homem, já contaminado pela desobediência, com o conhecimento do bem e do mal, inclinado para a natureza carnal, permanecesse dentro do jardim do Éden, qual era o risco? Comer do fruto do quê? E o que ele se tornaria? Um ser pecador eternamente. Então, até quando Deus tira o homem do jardim do Éden, Ele está revelando o seu amor para poder poupar e dar tempo para que a aliança do Calvário viesse resgatar este homem que tinha caído. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Então, esta é a aliança. Amém? Inclui as maldições. A segunda aliança é a noelítica. E ela, noética, foi uma aliança incondicional entre Deus e Noé especificamente, e Deus e a humanidade em geral. Deus, naquela aliança, depois do dilúvio, prometeu à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na terra com um dilúvio. Gênesis capítulo 9. Deus deu o arco-íris como um sinal da aliança, a promessa de que toda a terra nunca mais teria um dilúvio, e um lembrete de que Deus pode e vai julgar o pecado. Amém? Mas já não vai mais destruir a terra com nenhum dilúvio. Eu posso imaginar, irmãos, a família de Noé comemorando o sinal desta aliança logo depois do dilúvio, nas primeiras chuvas. Depois de ver toda aquela catástrofe, depois de passar todo aquele processo, que não compensa estarmos aqui detalhando, mas os irmãos já conhecem. Vinha uma tempestade, uma chuva, ele olhava para o céu e via o sinal da aliança. Não, Deus tem uma aliança. A aliança dele é imutável. Ele não volta à sua palavra. É incondicional. Ele sustenta todas as coisas. Eu estou guardado pela aliança divina. Quantos estão debaixo da aliança de Deus aqui, irmãos? Deixa de temer o diabo. O diabo você não teme, você resiste. Respeita, mas resiste e não teme. Você teme a Deus, porque Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas, inclusive do próprio diabo. Então a Ele seja a glória, o louvor, a adoração para sempre, porque Ele é o que sustenta pelo poder da sua palavra toda a aliança feita com a criação nas suas diversas etapas. Amém? Depois vem a aliança abrâmica, e essa aliança abrâmica, ela é para nós um desafio, principalmente para a igreja de Cristo. Tem muita gente que confunde a igreja com a aliança abrâmica ainda. Quer voltar a estar debaixo da aliança abrâmica, dentro do que ela foi, abrâmica e mosaica, dentro do que ela foi concebida. Mas, irmãos, a minha maior luta, eu sou muito fraco, mas a minha maior luta como ensinador é conscientizar o crente, para deixar de ser esoterista, de estar usando mezuzá, de estar usando candelabro, de estar usando o símbolo, quando a realidade já aconteceu, e quando nós já fomos inseridos em Cristo, em Abraão, alcançamos a bênção de Abraão através de Cristo. Eu vou estar falando dela um pouquinho aqui na frente. Amém? Confundimos Abraão com Israel muitas vezes. Confundimos o pacto de Deus, não a aliança, o pacto de Deus com Abraão, como se fosse a aliança com Israel. E há algumas diferenças. Amém? Mas isso eu deixo para você estudar depois. Amém? Neste pacto, Deus prometeu muitas coisas para Abraão. Ele, pessoalmente, prometeu que faria o nome de Abraão grandes, 12:2. Se cumpriu? Sim.
que Abraão teria inúmeros descendentes físicos, Gênesis 13:16, se cumpriu? E que ele seria o pai de uma multidão de nações, Gênesis 17:4 e 5, se cumpriu? Deus também fez a promessa a respeito de uma nação chamada Israel. Na verdade, os limites geográficos da aliança com Abraão são mencionados em mais de uma ocasião no livro de Gênesis, 12:7, 13, 14 a 15, 15, 18 a 21. Uma outra provisão na aliança abrâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão. Gênesis 12 e 3, 22, 18. Esta é uma referência ao Messias que viria da linhagem de Abraão. Eu vou fazer uma pergunta aqui nesse tópico e nós vamos voltar ele um pouquinho mais à frente. As nações da terra são abençoadas em Israel ou em Abraão? Eu gosto dessa interrogação. Porque essa é a grande confusão. Confundir a bênção das nações da terra em Israel. Não, irmãos, Israel é o povo abençoado, Deus tem um pacto, nós lemos aqui, ele tem uma aliança que ele vai cumprir, independente de Israel estar hoje bem ou mal com Deus, ao longo do tempo ele vai honrar a sua aliança, mosaica e davídica com eles, mas a igreja está em uma condição especial, a nossa bênção vem por Cristo. O judeu descendente de Abraão, o filho de Israel, mas que é o salvador do mundo, aquele que veio atuar para que o evangelho alcançasse a terra onde Israel falhou. Amém? Israel tem muitas virtudes, e nós devemos orar pela paz de Israel, mas se você for ver direitinho, dentro do que foi a aliança, eles falharam. Momentaneamente, vai chegar o tempo que Deus os dará coração de carne e não de pedra. É a profecia de Deus. E escreverá neles e nos demais que estiverem, a sua lei. Obedecer a lei para eles não será mais difícil. Será quase que automático. Deus vai cumprir essa parte da aliança ainda. Mas por enquanto, a nossa aliança é em Cristo. Amém? Passando para o ponto 4, que eu tenho que correr depois. A aliança palestina, Deuteronômio 30, de 1 a 10. A aliança palestina amplia o aspecto de terra detalhado na aliança abrâmica. De acordo com os termos desse pacto, se o povo desobedecesse, Deus faria com que fosse espalhados pelo mundo. Deuteronômio 30, 3 e 4. Mas ele acabaria restaurando-os em uma nação. Quando a nação for restaurada, então vão obedecê-los perfeitamente. Versículo 8. E Deus fará que prosperem. Amém? Depois vamos para a aliança mosaica. Eu vou ter que correr mesmo. A aliança mosaica era uma aliança condicional, que ou trazia bênção direta de Deus pela obediência, ou maldição. E essa sim está em Deuteronômio. Direta de Deus. A nação de Israel, uma parte da aliança mosaica, Êxodo 20, eram os 10 mandamentos. E o resto da lei, que continham mais de 600 comandos. Nós sempre pensamos em lei com 10 mandamentos. Mas eram 600 comandos. Desses 600, 300 eram positivos e 300 eram negativos. Esse era o compêndio da aliança mosaica. Você já imaginou, irmão, um código de 600 artigos? Os 10 mandamentos em si já tropeçam. Imagine o código de 600 comandos existente. Como era impossível cumprir a lei. Como era impossível para o primeiro Adão alcançar a perfeição diante de um Deus santo. Mas Deus está fazendo isso para revelar a condição humana, a incapacidade humana, o pecado humano. Logo, logo o segundo Adão vai vir e ele vai nos estabelecer o caminho da vitória, apagando os pecados com o seu sangue derramado na cruz do Calvário e estabelecendo um caminho através do Espírito no qual eu e você possamos andar em perfeita comunhão com Deus, apesar da nossa inferioridade temporária, no que diz e no que tange
a seres espirituais que somos. Amém? O pastor Joel terminou a sua mensagem hoje de manhã. Nós ouvimos aqui, dizendo que nós já não somos seres humanos comuns. E é verdade. Depois que você passa pela cruz, depois que você passa pela aliança do Calvário, então você agora passa a ser um ser espiritual, eterno, de comunhão com Deus. Nos toca, nos compreende, manter esta comunhão com Deus para toda a eternidade. Você pode dimensionar o teu chamado, como Deus te escolheu e como Deus te amou por causa disso, irmão? Você pode ter a dimensão disso em você mesmo? Isto deve estar sempre diante de nós, não é? E aí vem a aliança davídica, 2 Samuel 7, de 8 a 16. A aliança davídica amplifica o aspecto da semente na aliança abrâmica. As promessas feitas a Davi nesta passagem são significativas. Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre e que o seu reino jamais deixaria de existir permanentemente. Está no versículo 16. Obviamente, o trono de Davi não tem estado em vigor. Em todos os momentos haverá um tempo. No entanto, quando alguém da linhagem de Davi vai novamente sentar-se no trono e governar como rei, este futuro rei é Jesus. Como podemos ver em Lucas 1, 32 a 33. Tem duas coisas nessas alianças que hoje, no que diz respeito a Davi, no caso da aliança davídica, e também no que diz respeito ao templo, dentro do que foi a posteridade da aliança mosaica, já com Salomão, que estão em suspense. Não é? Eu vou estar falando um pouquinho mais aqui na frente disso, mas é necessário entender, irmãos, que a descendência de Davi se sentará no trono novamente. Hoje o trono está vazio. Nós temos algumas autoridades políticas que lá estão, primeiro-ministro, mas fora do contexto, não é? Eu ouvi alguém pregar uma vez que a democracia é uma doutrina de demônio, porque começa com demo, né? E distancia o propósito de Deus para Israel no sentido do Messias e daquele que vem governar. Eles vão poder desfrutar de Cristo como rei, não sem antes passar pela prova da escolha do anticristo. Não é? E isso já estamos entrando dentro da aliança, na área escatológica, e não queremos fugir aqui o foco. Mas Jesus vai vir para reinar. Ele vai tocar Jerusalém. Ele vai estabelecer-se em Jerusalém. O templo que Deus fez um juramento perpétuo a Salomão, que hoje não está lá, vai voltar a estar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor vai voltar a restabelecer, mas não dentro do que vai fazer o anticristo, dentro do milênio, um reino perfeito, onde todas as nações, portanto a promessa a Abraão, a promessa a Davi, a promessa a Moisés, a aliança a Moisés se cumprirá, e eles virão adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se Deus quiser, eu e você estaremos reinando com Cristo, como igreja gloriosa do Senhor que somos. Os fiéis estaremos ali para a glória de Deus. Amém? Dentro das discussões sobre alianças, irmãos, há algumas questões sobre as quais os cristãos discordam entre si. Bom, vamos deixar isso, vamos para o ponto 2. Temos que entender, portanto, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de aliança que cumpre seus pactos. Isso é muito importante. Eu falei e quero recalcar aqui. Ele não depende do homem. E grave isso. O homem não pode anular a aliança divina. Amém? O homem não pode anular a aliança divina. Pastor, isso não é um pouco arriscado? Como que não pode? E se ele se tornar um iníquo? E se ele se tornar um ímpio? Ele saiu da aliança, mas não anulou a aliança. A aliança de Deus permanece a mesma. Porque ela é para os fiéis da terra. Ela é para os fiéis da terra. Diga para o seu companheiro, a aliança de Deus é com os fiéis. Ele tem paciência com os infiéis.
é longânimo com os infiéis, esperando que todos se arrependam e todos se salvem. Mas esta paciência também, apesar de eterna, ela tem um tempo determinado para findar. Mas a aliança de Deus não pode cair por terra. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. E enquanto você estiver diante da arca do concerto, que é Cristo, o Senhor Jesus, toda aliança tem um símbolo. A aliança mosaica, o símbolo é a arca, que era o símbolo de Cristo. Mas na nova aliança que eu e você estamos, a realidade é Cristo Jesus, habitando em nós através do Espírito. É Cristo governando a igreja como cabeça, e a igreja como o corpo de Cristo na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu tivesse com a igreja hispana, você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus, mas estamos com brasileiros, você pode glorificar a Deus, se quiser aplauda também, porque Cristo é a cabeça da igreja, Ele é o símbolo maior da nossa aliança, Ele é o cordeiro que João viu lá em Apocalipse, e é também o leão da tribo de Judá. Ele mantém as duas alianças, a aliança com a terra e a aliança com Israel, e une as duas nele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que só Ele tem autoridade para abrir o livro da história humana e do determinado por Deus, onde todos nós estamos inseridos, porque Deus proveu alguém que tivesse autoridade para sustentar a aliança, apesar da falha na aliança adâmica. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. E um dos exemplos que Deus não anula a aliança é o próprio a aliança noética, não é? Do dilúvio. Deus assume, lá em Gênesis 15, 17, irmãos, vamos ver isso mais biblicamente. Você conhece, mas vamos voltar lá. Eu estou tentando correr aqui, viu, pastor Salmão? Gênesis 15, 17. É a história de quando Deus firma a aliança com Abraão. E Abraão, quem está no som aí, meu amigo? Pelo amor de Deus, me dá mais retorno aqui, porque senão vai acontecer o mesmo fenômeno de manhã. Por obséquio. Obrigado. E eu vou acabar com a minha voz. Vamos lá. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve uma escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor o quê? Concerto com Abraão, é o concerto na terra do que Deus estabeleceu em aliança de palavra com ele. Dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneneu, e o Quenezeu, e o Queneu, melhor dito, e o Quenezeu, e o Cadomoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaceu, e o Jebuseu, Deus deu a Abraão domínio. Você se lembra dessa ilustração? Que na verdade foi um fato, né? A gente usa como ilustração para mostrar o compromisso de Deus em manter a aliança e sustentar a aliança somente pelo seu poder, não é? O que Deus fez aqui foi um pacto. A palavra de pacto aí está correta. Está correta por quê? Porque no tempo bíblico e na terra da Palestina, era comum pactuar, alguns sinais de pacto, né? O pacto de amizade, por exemplo, era comer o sal do companheiro, né? O sal era escasso, então o símbolo de amizade é que aquele que estava sendo ganho como amigo podia comer o sal do seu companheiro. O outro, no que diz respeito a alianças feitas entre partes, eram com sacrifício de vítimas e animais, como testemunho deste pacto. Por isso é que Deus orienta Abraão. Abraão não faz de per si. Ele, primeiramente, é orientado por Deus. Toma determinados animais e aves, parte-os no meio, à exceção das aves. E Deus falou, coloque uma e outra banda. O que era aquilo? Era Deus querendo confirmar o pacto. No plano humano natural, os dois pactuantes deveriam, de mão dada, não é isso, pastor Salmão? Passar entre as partes. Dizem alguns comentaristas que tinham que regressar também, outros omitem isso, né? E aquelas partes eram a testemunha daquele pacto. E Abraão fez como Deus mandou. Abraão foi como Deus determinou. Aí estavam as vítimas todas expostas. Ele começa a batalhar e estando orando, buscando de Deus,
não é? Começa a vir as aves de rapina para roubar o seu holocausto, o seu sacrifício. O inimigo sempre quer roubar a comunhão e o ato de sacrifício do crente com Deus para a comunhão. Abraão tem que expulsar, enxotar estes animais. E ao entardecer, posto o sol, Deus se revela, assim como ele se mostrou a Adão também ao entardecer. Abraão vê uma tocha passando pelo meio das partes, indo e vindo. E Deus não convida Abraão para passar com ele. Deus passa sozinho. Ele diz: Abraão, eu sou suficiente para sustentar a aliança que eu faço com você. Você não precisa nem tomar parte, basta ser fiel. Eu sou suficiente para poder sustentar esta aliança. Irmão, se você decidir ser obediente cegamente a Deus, ser fiel, ser santo à palavra de Deus, Deus sustenta a aliança com você. E ainda que você eventualmente falha, como Israel falhou no capítulo 10, e nós já estaremos indo para lá, você pode repactuar. A aliança permanece a mesma, mas nós precisamos repactuar. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos dizem glória a Deus? Amém ou não? Voltemos, pois, irmãos, então, ao livro de Neemias. E aqui eu tive lendo o livro do pastor Ronald, não é? Excelente, livro excelente, comentário. E eu gostei desta frase que está aí na sua apostila, logo depois do meu tema, que diz assim: Deus é o criador da aliança. Seu povo é o quê? Deus não faz nova aliança. Deus não precisa fazer uma nova aliança com você. A tua aliança já está feita na cruz do Calvário. Todo dom perfeito, tudo vem da cruz do Calvário agora. Quem precisa renovar muitas vezes o pacto sou eu e você, quando nos afastamos daquilo que Deus estabeleceu na sua aliança. O que está acontecendo aqui com o povo de Israel? Está se cumprindo a palavra: acercai-vos a mim e eu me acercarei a vós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Deus, como sustentador, não mudou. O povo se desviou e agora ele tem que renovar, repactuar. Eu gostei de separar essa palavra aliança e pacto. A aliança está acima do pacto, dentro do que é o plano espiritual, tirando do plano humano. O pacto é a parte humana. E se você ler o capítulo 10 do livro de Neemias, irmãos, você não vê manifestação de Deus aí. Toda a manifestação de Deus foi feita antes. Amém? Amém ou não? Deixa eu correr aqui e eu vou terminar com o pensamento. Do quebrantamento, Neemias 9:38, vamos ver. Vamos reler, por favor. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos. Com tudo isso o quê? Com todo o processo que Deus estava cumprindo na sua aliança de trazer o povo para a terra novamente. Com tudo isso, Deus se glorificou. Vá comigo, por favor, a 2 de Crônicas, capítulo 7. E nós vamos encontrar aqui uma coisa interessante. Salomão está consagrando o templo. E eu não vou ler todo, leia depois. Ele está renovando o pacto mosaico. Está dizendo: Senhor, esta será a tua... Ele está dizendo: esta será a tua casa. E se o teu povo vir te servir, tu vais abençoar. Agora, se ele se desviar, se ele romper o pacto, Senhor, e tu o tirares da sua terra, e ele se converter. Essa é a oração que está fazendo Salomão. Olha só o versículo 12, irmão. O que é uma oração bem feita? O que é uma oração dentro dos términos da aliança? Olha o que Deus diz para ele no versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. De manhã eu, pastor Eglai, estávamos vendo esse trecho da palavra de Deus, e ele
nós fomos juntos para a 1 de Reis, onde o Senhor diz: habitaria eu em casa feita por mão de homens? Eu tenho a terra, tenho a plenitude. Lá é o que Deus está dizendo para ele. Mas agora, quando Salomão entra no propósito da aliança de Deus, dentro do que é a bênção que vem desde Abraão, o Senhor responde à oração e diz: ouvi a tua oração, e será como você orou. Se o povo se converter, será abençoado. Se o povo se desviar, vai sofrer a consequência. Mas, estando longe, em terra estranha, se ele se converter, então eu ouvirei novamente a sua voz. É o que estava acontecendo em Israel. Uma coisa que me chamou a atenção nesse processo, sempre nos chama a atenção, no livro de Neemias, irmãos, é que muita gente aqui, o pastor citou o Salmo 126, né? Estávamos como os que sonham quando voltamos, né, da Babilônia para Israel. Muitos deles não conheciam Israel. Aliás, há sérias dúvidas se o próprio Neemias nasceu no cativeiro ou se ele nasceu em Israel. Há os que creem que ele porque o seu irmão, né, veio trazer notícia de Israel, ele pergunta sobre o templo, sobre Jerusalém, e por causa disso alguns fundamentam a teoria de que ele tenha nascido propriamente em Judá, em Jerusalém. Mas outros não sabem nem a terra, não dá para você saber. Alguém pode me responder onde nasceu Neemias? Eu quero fazer um desafio aqui aos irmãos. Quem pode me ajudar me dizendo onde nasceu Neemias? Uns dizem cativeiro. Outros não citam a sua cidade. E alguns, como ele é chamado de Neemias do Tarsita, né, diz que ele nasceu. Tarsita era a palavra que se designava para governador, não para a cidade, não de origem, mas de função, não de nascimento. Amém? E por que eu estou tomando a figura de Neemias para exemplificar isso? Porque muitos dos 40 e tantos mil que regressaram, nasceram no cativeiro e só ouviam falar de Israel. A lei eles tinham em um distanciamento grande de experiência. Ouviam dizer, mas imagine você pregar. Quantos aqui gostam? A gente não gosta do evangelho. Deixa eu me corrigir aqui. Nós não costumamos pregar o evangelho do positivismo, né? Que se prega por aí, nem da prosperidade falsa que anda pregando por aí, graças a Deus. Mas quantos aqui gostam do evangelho do negativismo? Ninguém, né? Ninguém gosta. Nós gostamos do evangelho como ele é. Agora, você já viu alguém cheio de derrota querer pregar para o outro restauração? Imagina esse povo que nasceu no cativeiro, onde os pais, a arqueologia mostra que muitos deles negociavam com os babilônicos, eram banqueiros, estavam prósperos, e por isso muitos deles não regressaram, por causa da prosperidade. Agora, estes creram na palavra, embora ainda não tinham experimentado um quebrantamento como nós vimos ocorrer desde o capítulo 8, 9 de Neemias. Não é? E eu gosto, irmãos, eu tenho repetido isso, alguns irmãos que nos acompanham vão me ter por repetido, mas eu vou continuar repetindo por crescer necessário. Convém dizer, irmãos, que a primeira vez que você vai encontrar púlpito, a primeira vez, pelo menos, eu só encontrei aí, é em Neemias. A palavra em hebraico mais próxima é torre, de anunciar. Foi feito com o propósito. Veja que Neemias não ficou no púlpito, porque ele era governador. Neemias ficou no meio do povo, junto com os levitas, tratando de ajudar na transmissão da palavra. No púlpito, só o sacerdote, pregando a palavra viva. E depois de meio-dia de exposição, o povo estava abismado. E depois de 2 dias, o povo estava inteiramente quebrantado e transformado pela palavra. Irmãos, e o que é que eles estavam lendo? A lei de Moisés. Era a repactuação com a lei mosaica. Era voltar a estar debaixo da lei que os pais falharam. E eles, cheio de mulher, irmão, cheio de coisa, achando que a vida era natural. Diz a ciência que o homem se adapta ao meio que vive. Eles estavam vivendo neste meio, para eles aquilo é natural. Mas agora a palavra vem.
Não é à toa que foi feito, e aqui eu volto, à porta das águas, à porta da palavra. Ali se edificou na frente o púlpito, e dali a palavra fluiu para o meio do povo, com a unção e com o poder de Deus, produzindo arrependimento naquele povo e quebrantamento total. Meu querido, não ande inventando, pregue a palavra de Deus simples como ela é, pregue a palavra de Deus com unção, não precisa ser complicada, só precisa ser ungida, e a palavra mesmo vai produzir o efeito de quebrantamento, de conversão, de cura verdadeira interior. Bendito seja o nome do Senhor, porque ela vai descer até a divisão da alma e do espírito. Nenhum método de cura emocional pode chegar até a divisão da alma e do espírito, a não ser que esteja baseada, fundamentada na palavra de Deus. A palavra vai aonde você não conhece. Salomão diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Você não pode discernir o coração de outro homem, mas Deus, através da sua palavra, discerne, vai até a divisão e cura. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles então, ao ouvir a palavra, e aqui nesses últimos 5 minutos que tenho, que não tenho na verdade, né, Ademir? Eu queria que nós lembrássemos aqui, eu tenho ainda ponto 4, mas vamos lá. Quando eles ouvem a palavra, o pastor Joel, interessante estar ouvindo ele pregar, e eu ia passar por aqui também. Qual é o próximo passo? Nós ouvimos de manhã a necessidade de quebrantarmos as nossas vidas, deixarmos a soberba, deixarmos a falsa grandeza denominacional e voltarmos a ser adoradores do Senhor, preocupantes e cooperadores com a sua obra. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas qual é o próximo passo para o povo de Israel? Depois de tudo isso que nós ouvimos. Eu li o que escreveu o pastor Reynolds, e ele diz que só o compromisso dos líderes não era suficiente. Agora era o povo que tinha que responder. Sabe, o grande problema nosso hoje não é escutar a palavra. Me perdoe, irmãos, a palavra abunda hoje. Quantas igrejas tem aqui em Boston? Quantos púlpitos estão pregando a palavra de Deus? E eu não creio que a maioria delas esteja pregando equivocadamente. Eu creio que haja uma porção que esteja pregada equivocadamente, mas existem muitos púlpitos onde elas estão sendo pregadas. Qual é o ponto? O next step. O próximo passo. O que faremos diante disso? E ainda que você não pense, todo dia você está fazendo alguma coisa em relação a isso, consciente ou inconscientemente. Rejeitando ou aceitando. Está gravando, né? Não tem problema não. Esses dias eu recebi alguém lá, na nossa igreja, não vou dizer de onde veio, nem quem era o pastor, nada disso, mas essa pessoa chegou lá, eu achei estranho, uma pessoa boa, aparentemente, tal. E fui saber do seu pastor quem era, né? Ou da última igreja que ela tinha como referência. Nós temos que ter raízes, né? Temos que ter passado, não é isso? Nós não somos ETs que chegamos na terra espirituais. Amém? E eu procurei o pastor e falei: olha, pastor, aqui ela já não está mais, a pessoa não está mais, mas olha, ela era a mãe de uma pessoa aqui do nosso grupo de louvor e adoração. Não tem ninguém menor de 16 anos aqui não. E ela acobertava a filha com uma condição de relacionamento antes do casamento, dentro da sua casa. Dizendo: é melhor ela fazer aqui, estar aqui em casa, em segurança, do que estar na rua por aí. E domingo está cantando na igreja, o pastor lutando com o culto, lutando, tentando trazer a igreja à presença de Deus e vendo um bloqueio, e começou a apertar na palavra e logo surgiu. Depois de 3 meses surgiu. A pessoa se revoltou e foi contra o pastor. E quase causa uma divisão na igreja. Nós devemos tomar muito cuidado. A aliança de Deus é perpétua. Antes que o mundo evoluísse, a palavra já estava evoluída.
Antes que o mundo viesse ser o que é hoje, a palavra já está estabelecida. E diz a minha Bíblia ainda, lá em João, que passará, uma das cartas de João, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Em Apocalipse repete em nome do Senhor. Então, irmãos, com inovação tecnológica ou não, com avanço cultural ou não, a palavra está estabelecida e o Deus da aliança vela para a sua palavra ser cumprida. Amém? Então nós devemos tomar cuidado, compromisso. E eles fizeram então, e hoje é necessário você fazer um pacto de membro na sua igreja, viu? Aconselho. Nós temos e aconselhamos, por uma questão jurídica. Não está sendo fácil. Hoje, você já ouviu falar que pastor levar a igreja para a corte? E eu não estou falando da eleição, não. Estou falando de outros casos aí, trabalhista, não sei mais o quê. Chegamos a este ponto. Amém? O ponto é, o que eu vou fazer em relação à palavra? O que estava fazendo aquela mulher? Ela estava ignorando totalmente a palavra por causa de uma simpatia com a sua filha, trazendo um grande mal para a sua filha. Israel chegou nesse ponto. O que faremos? Vamos pactuar. Vamos fazer um documento. Por isso que eu falei que o capítulo 10 é mais a atitude de Israel em Deus do que Deus em relação a Israel. Eles vão escrever o pacto. E aqui diz no versículo que nós lemos, e eu não vou poder avançar mais que ele, que eles fizeram um anátema. Os professores e pastores me ajudam. O que é um anátema? Oi? Pode falar, irmão. Coisa amaldiçoada. Quem pode ampliar um pouco esse pensamento? Filho sem pai, o que mais? Anátema, irmãos, era a extração de um órgão impuro. Por isso que ele é feito no lado espiritual também. É a extração do impuro do meio da congregação, com perjúrio, com maldição. O pastor Ronald colocou nesse capítulo curse, né? Curse é maldição em inglês, não é isso? Sim ou não? Ele escreveu curse. Eles colocaram-se debaixo de juramento de maldição, se descumprisse a palavra de Deus. Verdadeiramente eles estavam dispostos a pactuar. Esses tempos atrás eu encontrei uma irmã, irmão Antônio, que ela não queria mais cantar aquele corinho assim, quebra minha vida. E não, pastor, não, vou pedir para quebra, dói muito, muda muito, melhor deixar assim mesmo. Porque não quer sofrer a palavra. Irmão, ame a palavra de Deus. Viva com a palavra de Deus. Caminhe com a palavra de Deus. Nela está estabelecido o teu sucesso. Nela está estabelecida a vontade de Deus. Amém? Se me permitir 3 minutos, irmão. Quais foram as áreas do concerto que eles fizeram? Não vou poder explorar cada uma, tinha muita coisa. Primeiro, área familiar, matrimônio misto, família. É a célula máter da sociedade. A primeira coisa. Uma coisa interessante. Eles estavam pactuando aqui, irmãos, para manter a palavra e não voltarem atrás como seus pais. Eles estavam pactuando, fundamentado na palavra, para o futuro. Para que houvesse um futuro de paz, para que houvesse um futuro de glória, para que houvesse um futuro de vitória. Então, como é que nós vamos fazer para não errarmos como os nossos pais, que nós vimos aqui de manhã, foram soberbos, foram injustos? Guarda essa palavra, ela vai doer o seu ouvido, mas guarde essa palavra, injustiça social. A igreja não pode estar divorciada deste assunto. Nós não podemos estar com nenhum marxista, leninista e nenhuma coisa desse tipo, mas é impossível para a igreja santa, que ama a palavra, admitir, viver e praticar a injustiça social. Eu estava lendo esses dias o Marcos Beluso, é um economista brasileiro. Ele diz da dívida da economia. É uma coisa estarrecedora. Nós achamos que estamos ricos, que o mundo está rico. Irmão, é 4 vezes o dinheiro existente no mundo, o débito que se estão com as entidades financeiras. A economia mundial hoje caminha sobre o negativo. E uma acumulação de renda. Uma injustiça com os mais pobres. De vez em quando você encontra uns crentes, tem que morrer mesmo, bandido tem que morrer. Cuidado, meu irmão.
Você é luz, você é treva, você veio para resgatar, você veio para mudar, você veio para transformar. Eles fazem um pacto para que a prosperidade volte à nação. Eles fazem um pacto para que a shalom, a paz de Deus, fosse uma realidade entre eles. Bendito seja o nome do Senhor. E nós devemos ter também um cuidado de não sermos contribuidores. Irmãos, e olha, eu não vou tocar um outro ponto. Eu vou tocar um ponto antes, depois eu vou terminar com esse. Não é? A guarda do sábado. Guardar o sábado. Você vai ler aí nos versículos, eles decidiram a guardar o sábado. A não negociar no sábado. Porque era o dia do Senhor. Tinha se tornado comum. Esse negócio de trabalhar no dia do Senhor não é algo da economia moderna. Já naquele tempo estava assim. E outra coisa, eles se dispõem a não negociar com o estrangeiro, que para ele era comum. Para ele era natural. Israel diz, não, nós não podemos violar o dia do Senhor. Nós não podemos mais violar. Agora, pare um pouquinho e pense. Nós não estamos falando de uma economia que estava estabelecida. Nós não falamos de uma nação que estava em prosperidade. Nós não estamos falando de alguém que tivesse recurso. Nós vimos aqui ontem, o pastor Eglai, quando falou da divisão da água, sobre a reconstrução. O pastor Eglai foi o pastor João Luiz, creio que foi o pastor Eglai. Da reconstrução, que não tinha gente para habitar a cidade. O muro está construído, mas a cidade está reconstruída. Portanto, não tinha economia suficiente. E eles estão fazendo um pacto, irmão, que vai custar caro. Despedir as mulheres custou caro. Não negociar sábado era prejuízo. Dar os dízimos, as ofertas, o que era para o holocausto, era diário e era custoso, mas eles não estavam nem um pouco interessados. Eles estavam interessados em agradar a Deus, invocar a Deus e ver a bênção de Deus, porque eles sabiam que através disso, o mesmo Deus os abençoaria futuramente. Eles sacrificariam naquele momento. E termino dizendo, não há repactuação sem sacrifício. Não há repactuação sem sacrifício. Vai exigir sacrifício seu de tempo, de comportamento, de liderança familiar. Eu não tenho tempo para explorar essa área. De liderança familiar, de serviço a Deus, de serviço ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Irmão, desculpa. Nós não podemos acostumar o povo a vir para a igreja assistir culto. Nós não podemos ser uma igreja ou condutores de culto para o povo assistir culto e não ser adorador em todo o tempo da vida. Eles não podemos deixar que o povo se acostume com a ideia de entrar 7 horas da noite, se o seu culto é à noite, ou 10 horas da manhã, passar 3 horas, cumprir o seu propósito, deu o seu dízimo e foi para casa e não é mais crente. Não, nós temos que ensinar o povo a amar a palavra, a viver a palavra, na casa, no trabalho, na rua, aonde estiver, para poder influenciar. E quero terminar com algo que está escrito sobre o que Whitefield disse. Você sabe que ele foi apedrejado, como os nossos pais foram, em muitas cidades aqui na América, quando do século 17, 18, final 17, início 18. E enfrentou muitas resistências, foi expulso de cidades. Mas depois de alguns anos de seu ministério, isso está lá no museu do Billy Graham, se você for lá em Chicago, com muito prazer eu te levarei lá. Tá o anúncio dele, que maravilhoso agora, depois de todos estes anos, poder caminhar pela rua da cidade e ouvir o hino cantando numa casa, o outro salmo sendo recitado em outra casa, outra pessoa fazendo oração e você ouvir através das ruas. A palavra muda. Pregue a palavra, ame a palavra e guarde a aliança. E Deus vai fazer você um agente transformador desta sociedade em que você vive pelo poder da sua aliança em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor. Fico devendo a outra metade da pregação para outro tempo. Amém?